Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. João Paulo. Tem uma vinhetinha pra mim, né? João Paulo Capelanes. Por sinal, falando em vinheta, se liga nessa nova do Pedro Martelli. Manda aí. O meu nome tu sabe chamar, quero aproveitar tudo que eu posso proporcionar. Vai, chama, Pedro Martelli. vai. Vai estrear amanhã. Vai ser amanhã? Estará no Morumbi. Fantástico, Vai ter a hein? estreia da vinhetinha dele amanhã, então. Eu fico pensando... Amanhã ele narra o Santos, né? Então começa amanhã Eu com fico ele pensando na narrando o geração jogo do Santos. que não é TikToker ouvindo esse tipo de coisa. Não deve entender nada, né? Tem também o Chamo Mister, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui também uma obra minha em homenagem a Pedro Sampaio e Pedro Certezas. Mas diga, o que acontece ou não acontece? Alô? Alô? Fala, Gabi. Quem chama? Desculpa. Alô? Só isso, Gabi. Começou isso. ontem, né, Gabi? Bom dia, Gabi. Começou ontem, né, Gabi? Eu tô falando com Não, vocês. ainda bem que é o último dia, E né? não tá saindo meu áudio. Eu só queria, antes do Capê falar do Corinthians, registrar aqui que foi logo depois da entrada da Isa do Santos, o Johan Julio não viajou. Então ele é desfalque certo pra esse jogo do Santos contra o Atlético Mineiro. Só pra fechar o noticiário do Santos. Agora sim, João Paulo Capelanes, que honra ter você aqui nos Fala, Donos da Gabizinha. Bola. Seu programa favorito da rádio, Eu que a amo. gente tem um apreço, né? Uma relação muito positiva. Fala aí do Corinthians, Vamos lá, nessa. Gabizinha. Beijo pra você, pro Craque Neto, que certamente tá nos ouvindo também. PDV, Soler, Craque Felipe. Neto tá fazendo outra coisa agora. Ouvinte da Rádio Bandeirantes tá comemorando o antecipado o Dia dos Namorados, né? Tá certo, tem que comemorar mesmo. Até porque o amor É lindo. é lindo. Meu Deus. E a vida. Hoje tem? Não. Tem trabalho, isso sim. E por falar em trabalho, tem que trabalhar pra falar do Corinthians também, né? Porque a situação ela é bem clara, pessoal. O Corinthians agora, foco total, acreditem se quiser, no mês que vem. Não é nem nesse mês. Porque o foco dentro de campo é, obviamente, que nesse mês é disputa de Copa Libertadores América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas, eu não digo nem das entrelinhas. Na entrevista coletiva de hoje, por volta de 1h30 da tarde, começou Roberto de Andrade de um lado e Alessandro Nunes do outro. Eles deixaram bem claro, o Corinthians precisa agora não só de uma questão qualitativa no seu elenco, na parte de centroavante, mas também quantitativa. Porque o Corinthians hoje, se você for pensar, tem um centroavante no elenco. E eu não vou considerar aqui o Felipe, que é menino da base ainda, vai ter que se adaptar, não vai ter muitas oportunidades com o Vitor Pereira. Então, assim, efetivamente falando, o Corinthians tem um único centroavante no seu elenco, que é o Júnior Moraes. Ah, mas e o Roger Guedes? Roger Guedes já por inúmeras oportunidades falou à Rádio Bandeirantes que joga na posição? Joga. Gosta de jogar? Não gosta de jogar. Então, até por já ter explanado isso publicamente, a tendência é que ele passe a jogar cada vez mais na sua posição de origem, que é aberta em um dos lados. Com o William voltando, notícia positiva para você, torcedor corintiano, para já voltar a falar sobre essa situação fora de campo. William, Fagner, João Vitor e Maicon devem ser as novidades da lista de relacionados para o jogo de amanhã. Amanhã tem jogo do Timão, 4h30 da tarde contra o Juventude. Expectativa, mais uma vez, de mais de 35 mil torcedores na Neoquímica Arena. E com relação ao Maicon, fica, sai, não sai, Olha, não fica? Eu tenho o maior respeito por essa diretoria do Corinthians. Eu acho, assim, torcedor corintiano até emitiu um comunicado oficial hoje, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, pedindo a saída de novo do Roberto de Andrade, pedindo a saída do Alessandro Nunes. Mas eu sou um cara que eu nem desacredito e nem acredito 100% no que os dirigentes falam. Porque, Soler, PDV, vocês podem me auxiliar aqui, a Gabi é a mesma coisa. Quando nós trouxemos há alguns anos o Matias Ávila, que era o diretor financeiro do clube na gestão do André Sanches, qual que era o discurso? Eu adoro o Matias Ávila, um tremendo ser humano, um baita de um cara. Mas vamos falar profissionalmente agora da questão financeira. O que a gente ouvia dele? Que tava dando tudo certo, quando a gente tava pagando as contas, Tava a casa tudo tava ok, que arrumada. não sei o quê. O Andrés recentemente conversou com a gente lá no De Lavada Podcast e falou que era uma questão de pouquíssimo tempo pro Duílio pegar e comunicar a todo mundo oficialmente, aqui tá o papel, aqui está o papel e a dívida com a Caixa já está acertada e vai ser assim e vai ser assado. É bem verdade que de um tempo pra cá as coisas do Corinthians melhoraram. A dívida que era de 1 bi, fora o estádio, caiu para 932, chegaram novos parceiros, aquela coisa toda. Teve lá a situação e tá rolando até agora a situação da Taunza. Mas se a gente for basicamente procurar o Corinthians de fato na questão profissional,
teve esse carinho de contratar gente profissional para vários departamentos dentro do clube, diferentemente do que não aconteceu na gestão do Andrés. Agora, por que eu tô falando tudo isso? O Wesley Mello, que é o diretor atual financeiro do Corinthians, deu uma declaração que o Corinthians tem sim hoje a possibilidade de contratar, de comprar um jogador do calibre do Maicon. E aí entra aquele debate, peraí, eu não sou perito em finanças, eu não sou um cara de ficar falando de números aqui, a gente coloca as pessoas que entendem do riscado pra poder falar, sou péssimo de número. Mas, do alto da minha ignorância, se você tem 932 milhões de reais de dívida, se você tem 1 bi fora o estádio, praticamente de dívida, se você vai ter que acertar e vem acertando com ex-jogadores, com jogadores atuais, você tem um monte, tudo bem, de ativos, que são os atletas, base, venda de jogador, o João Vitor deve sair na próxima janela de transferência pro Porto ou pro Benfica, as conversas estão andando. Você ainda tem que pagar muita coisa pra depois conseguir comprar um jogador do calibre do Maicon, e não é pouca grana. Você acha que custa quanto o Maicon hoje? O Corinthians vai ter que tirar no mínimo uns 20 milhões. Eu perguntei qual que era o valor estipulado e não me souberam me passar. Eu duvido que seja menos de 25, 30 milhões de reais. Duvido. E aí, porque a gente tá falando, entre aspas, só 5 milhões de euros. Exato. 5 milhões, teoricamente, é um valor baixo pra compra de um jogador, Pois mas é. você transforma em reais, já é uma tudo bala. bem. Mas aí vende o João Vitor, se tudo der certo na janela do meio do ano, e aí dá pra ver. Cara, você sabe que não é assim que funciona a coisa. Então, assim, tem muita coisa, por isso que eu fiz questão de ressaltar aqui no boletim do Corinthians. Tem muita coisa pra gente poder analisar, sem antes, obviamente, queimar a largada, porque o mês de julho vai ser fundamental pro Corinthians. Fundamental. Corinthians, que já tinha uma necessidade pra contratar um centroavante, quase conseguiu fazer isso na última janela de transferências. Aí muito se falou de Luis Soares, de Cavani, vem ou não vem. O Corinthians vai voltar aos esforços agora de maneira pesada, porque agora o buraco é mais embaixo. E aí a diretoria do Corinthians fique à vontade pra entrar no ar se eu estiver mentindo aqui. O Vitor Pereira, quando chegou, diferentemente de outros treinadores, ele não chegou e falou assim, ó, essa aqui é a minha lista, eu quero esse, aquele jogador. O Thiago Nunes fez isso. Sim, isso. O Thiago Nunes, quando chegou ao Corinthians, falou, olha, eu quero fez Nicão, mais lista do que deu treino, né? Fez lista, teve lista. Quando você fala Teve lista, mais fisicamente, lista do falou, que não. treino. Chegou pro então presidente e falou assim, olha, eu quero esse jogador, eu quero esse aqui, e o Andrés foi atrás, de fato. O Duílio também, que era o diretor de futebol na época. Conseguiu contratar Luta um aí, ou né? outro, exatamente, outros não conseguiu. O que pega é que agora o Vitor Pereira pediu a contratação de um centroavante. E já passou o nome para a diretoria do Corinthians, tá? Qual o nome, Capela? Não vou falar. Eu já ouvi um nome, mas não vou falar, porque não é de uma fonte que eu particularmente 100% confio, que já me deu um bote errado recente, então eu prefiro dar uma resguardada. Agora, essa é uma informação também. O Roberto de Andrade, que é o diretor de futebol do clube, já conversou em outras oportunidades com a gente aqui na Rádio Bandeirantes sobre Anderson Talisca. E o Talisca chegou a conversar sim com o Corinthians, a coisa quase andou, mas como quitaram os salários que estavam atrasados no clube que ele atuava, aí a coisa deu uma sanada e ele acabou ficando por lá. Mas o próprio Talisca já demonstrou interesse interno para algumas pessoas, amigos, pessoas próximas que nós temos acesso, que gostaria de jogar no Corinthians em algum momento da sua vida. Então, ciente que o Corinthians precisa de atacante, talvez não seja o Talisca ou centroavante dos sonhos do Corinthians, mas é melhor você ter um Talisca do que você ter só um Júnior Moraes, concorda? Sim, opa. Então é o Corinthians que agora nessa janela que vai abrir no meio do ano, não só vai tentar vender o João Vitor, entre outros jogadores, como também contratar um centroavante. Complicada a situação do Vitor Pereira antes de ter esse outro centroavante, né, KP? Porque são poucas as opções, como você abriu o seu boletim dizendo, e antes de, enfim, ir mais a fundo nessa discussão, falar um pouco do Talisca, falar, enfim, de outras possibilidades de contratação, falar sobre o Maicon que o Soler mencionou. A gente não teve donos da bola ontem, né, em função dos jogos aqui na Rádio Bandeirantes. E aí fiquei conversando até com alguns colegas na redação em relação a essa saída do Jô. E aí queria que você registrasse aqui também. É claro que tudo que aconteceu, né, ele no pagode, o Corinthians perdendo, faltou no treino, tudo isso foi destrinchado ao longo da programação. Você entrou com a gente várias vezes. Mas eu queria um depoimento Caso pensado, viu, Gabi?
então, eu queria esse depoimento de bastidores, né? Porque o cara que vai num pagode, assim, será que o Jô, ele não esperava ser reconhecido? Acho que ninguém nunca ia filmá-lo, assim. Me soa muito estranha essa história. E depois, dizer que a rescisão me pegou um pouco de surpresa. Eu achei que ele ia tomar um chá de banco, ia ficar um tempo fora, achei que ele ia receber uma bronca da diretoria, multa e aquela coisa dos trabalhos sociais e tudo mais, mas eu não tava esperando por essa rescisão. Tudo isso foi pensado, né, Capê, como você bem falou. Foi. Ô, Gabi, é o seguinte, eu tava até conversando com um amigo próximo do Jô recentemente, e aí a gente tem que separar o João Alves do Jô. O ser humano do Jô é fantástico. Sim. Maravilhoso, tem nem Vai que bem falar. no pagode, hein? Mais ou menos, hein? Não, Sabia nem cê segurar o é louco, tantã. tá louco, Para, toca demais. Ele dá um gole na cerveja Ah, e esse volta aí ele mandou bem. ritmo. Não, mas ele Você entrou tá dois maluco. tons abaixo. Impressionante. 2 tons abaixo, mandou mal. Você faz aula de cavaco. Ah, então, por isso que eu tô falando que ele entrou Eu 2 tons amo abaixo. Você não pode falar um A de alguém que toque Foi pagode, daquele cara. que você e o Josino não. Você é inimigo do ritmo, Mas eu cara. tava mais pra lá do que pra cá. Você é inimigo naquela do época, né? ritmo, O Josino Capê. também tá de sacanagem. Mas falar sobre o profissional, o Daí Jô. tinha que tomar um tapa na cara. O Jô mandou muito mal, cara. Ele lidou com essa situação da pior maneira possível. E o Roberto de Andrade, na entrevista coletiva, deixou claro que nem conversou com o atleta pessoalmente, cara. Foi por telefone. O cara que tem uma história, terceira Meu passagem. Deus. Pô, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo é homem aí, sabe? Senta, chega, conversa, não tá feliz. E outra Chega e coisa... fala, tô de saco cheio, quero ir embora. Não, e ele, posso falar, o Jô, eu tenho certeza que o Jô daqui a pouco vai entrar com a gente aqui no ar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em breve. A gente já fez até a solicitação para que a gente possa bater um papo com ele. O Jô entende que ainda tem lenha para queimar, tá? No futebol brasileiro. Obviamente vai ter clube procurando o Jô. O Jô de fato melhorou com o Vitor Pereira. Ele começou muito mal desde que retornou do Japão. Ele tava mal, cara, tava pesado, tava em slow motion, tava lento, não tava fazendo gols. Como ele costumava fazer em 2017. E no Japão a mesma coisa também. O time dele só não foi rebaixado por causa dos gols do Jô, que quase foi o artilheiro daquela temporada do futebol japonês. Mas ele mandou muito mal. E posso falar, cara, o Jô ficou incomodado também com essa situação de rodízio, tá? Incomodado com essa situação porque você não consegue ter sequência. E aí é uma crítica ao Vitor Pereira? Qual o problema? O Roger Guedes criticou. É que hoje em dia, qualquer coisa que se trate de Corinthians, nossa, vira um pandemônio, é o mundo inteiro falando. Roger Guedes tem personalidade e falou, cara, me atrapalha ter rodízio, é ruim quando você chega pra ter jogo e não sabe. Eu tenho uma informação aqui, que em uma sexta-feira, não necessariamente a passada, em uma sexta-feira, o Jô treinou com o titular. Aí sábado concentrou e domingo chegou, tava no banco. Então isso aí atrapalha. O jogador fica incomodado. Ainda mais o jogador macaco velho como é o Jô. Um cara experiente, que tem bagagem, que tá já com a sua situação totalmente resolvida financeiramente através do fruto limpo do trabalho dele. Então tudo isso começou a minar o Jô e ficou pistola. E por isso que eu falo que ele foi mal. Se ele tivesse sentado com a direção e falado, olha, eu não estou feliz por causa disso, o Jô é reincidente em outras oportunidades, Sim. principalmente nessa temporada, quando ele sumiu durante o aniversário dele, que foi curtir, festa, voltou depois de 3 dias. Então isso, o próprio Vitor Pereira não ia utilizá-lo. E ele já sabia que o Vitor Pereira tinha dado um voto de confiança pra ele. Sim. Que foi quebrado na última terça-feira. Então era uma questão de tempo pra ele acertar a rescisão contratual. E o aí- que pega é só a questão de grana. Sim. O Corinthians tem uma dívida com ele, não digo Esse nem em era o ponto relação que eu a ia salário. perguntar. A dívida com relação ainda a 2017, né? Exato. É uma dívida antiga que o Corinthians vai pagar, é o que se espera que o Corinthians pague, mas o Jô, vamos lá, o Jô também não é nem bonzinho. Eu estou abrindo mão do meu salário, calma lá. Você pediu pra acertar a rescisão do seu atual contrato. Sim. Só faltava essa, né? Você pede a rescisão de contrato e você quer receber até o final. Peraí, aí é acordo de cavalheiro. Você vai rescindir o contrato, vamos lá, na parte burocrática da coisa, vamos se acertar. Então por isso que ele só vai receber a dívida antiga. Que é de... Não sei. Mas deve Não ser sei. alto, né? Porque Não, o tava diluído no salário desse novo contrato que ele O que fez, eu né? tenho, e não é oficial, cara, eu tava comendo um amendoim antes de entrar no ar, e o amendoim me parou na garganta agora, você acredita nisso, cara? Que coisa de louco, eu já tinha engolido amendoim. Então parou vai aqui dar mesmo. uma tossida aí enquanto o Soler fala. Não, real, tava comendo amendoim, um amendoim gostoso, viu? Amendo Bento, tamo junto, Amendo Bento, hein? Bom pra caramba aí. Chama Busquem aí, pra uma parceria. delícia. Mais um merchan de graça. pô. Não é, mas é bom pra brincando. caramba, só que me parou aqui mesmo. Trazer pros amigos que é bom, né? Eu vou tá aqui na minha mochila, eu vou pegar pra você. O que eu ia falar? Da dívida. A dívida aqui, a informação que eu particularmente tenho, mas não é confirmada, não é oficial, e nem mesmo a diretoria do Corinthians vai confirmar porque é uma coisa interna. O Corinthians tem uma dívida de 10 milhões, Meu Deus. tá?
Então eu gostaria até, de certa forma, se eu estiver totalmente errado Parabéns em relação ao a essa Duílio e ao informação, Andrés, né? por favor, cara. Não, mais uma vez, eu ouvi isso. Sim. Eu ouvi, tem responsabilidade para falar aqui no microfone. Não foi ninguém que me passou, Não, Roberto, Andrés, independentemente do valor, ter uma dívida com o cara e contratar o cara pra pagar a dívida é uma vergonha também. É por isso que o contrato do Jô foi extenso, cara. Porque você, como falou muito bem, Soler, você dilui isso no contrato. Vamos supor. Você quer me contratar 1 ano de contrato, mas você tem uma dívida comigo de 10 milhões de reais. Você vai pagar aí 800 e poucos mil reais por mês até o fim desse contrato. Se você me contrata por 3 anos, você dilui esses 10 Sim. milhões em 3 anos. Então facilita a situação. Você consegue pagar pingando, mas vai pagar. E aí acerta. Então por isso que o Corinthians não paga mais salários por atleta, ele vai buscar um novo clube, mas essa dívida lá de trás ainda será quitada. Isso é uma pegada meio Daniel Alves. Tá no Barcelona e recebendo a dívida cara, de São Paulo. mais ou menos isso aí que você falou. É basicamente isso aí, entendeu? Só que a diferença é que, por exemplo... E os dois foram flagrados com o tantã na mão. É verdade. É basicamente isso, Soler. Não tem mais muito o que agregar, não. E pra